A catástrofe que atinge o Rio Grande do Sul não vai afetar somente quem mora por lá. A produção de alimentos na região também foi afetada e isso pode ter impactos no resto do país. E esse é o assunto do Plantão do Meteoro. Pois é, o impacto é regional, mas é também nacional. Eu vou chamar a Sofia Labanca aqui para falar com a gente. Sofia, entre ajudas humanitárias, entre a gente falar sobre orçamento para as emergências, entre prevenção, a gente também acaba tendo que falar sobre economia e sobre a distribuição de alimentos no Brasil, porque o Rio Grande do Sul é uma região produtora. É uma região produtora importante de alimentos aqui no Brasil, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, produz 70% do arroz do país. Além disso, é uma região que tem aí produção de criação de gado, né? Gado bovino, então produção de carne, produção de leite, e todos os derivados aí do leite acabam sendo afetados por causa dessa tragédia que o estado está passando, né? Então, para o pessoal que acha, não, e infelizmente eu tenho visto muito isso, esse pessoal do Sul aí apoiou Bolsonaro, gente até dizendo que merece. Primeiro, isso é horrível dizer isso, vamos lá deixar bem claro, nem aqui no Sul, sim, eu sei que a gente tem um problema aqui com essa questão da extrema-direita, mas não é só gente de extrema-direita aqui, tá? E segundo que, mesmo se você deixar de lado tudo isso, você tem que pensar que o resto do país vai ser afetado direta ou indiretamente também por causa de uma tragédia dessas magnitude. Já sabendo que existe essa questão aí do preço dos alimentos, ontem, dia 7 de maio, o Lula já estava falando em uma entrevista sobre essa possibilidade de o próprio governo importar arroz para tentar controlar aí o preço desse alimento no futuro próximo. Vamos ver esse trechinho aí da entrevista. Bom, com relação à questão do arroz e da produção gaúcha, eu já estou sentindo isso há algum tempo. Fiz uma reunião com o ministro Paulo Teixeira e com o ministro Fávaro sobre a questão do preço do arroz e do feijão, porque estavam caros. E eu disse que não era possível a gente continuar com o preço caro. Me alegaram que a área plantada estava diminuindo e que tinha um problema do atraso da colheita no Rio Grande do Sul. Agora, com a chuva, eu acho que nós atrasamos de vez a colheita do Rio Grande do Sul. Portanto, se for o caso, para equilibrar a produção, a gente vai ter que importar arroz. A gente vai ter que importar feijão para que a gente coloque na mesa do povo brasileiro um preço compatível com aquilo que ele ganha. Tá? Mas é uma coisa que eu vou te dizer, Aldair, pode ter certeza do seguinte, veja quem reclama, porque o pessoal do agronegócio nunca... Já é outro assunto. Mas o ponto é, Lula já estava falando aí da possibilidade de importar arroz, né? Isso foi numa entrevista que ele deu ali mais no começo do dia. No final do dia 7, a gente já estava aí com uma confirmação por parte do ministro da Agricultura, o Fávaro, né? Dizendo que a Conab vai comprar 1 milhão de toneladas de arroz. E essa ideia de comprar 1 milhão de toneladas de arroz não é só por uma questão de, vamos entrar, de competir no mercado e tal. Não. A grande questão, a grande intenção com isso é evitar a especulação. Vamos lá para a notícia na Globo News, a Dani Lima explicando. Vou falar com o ministro da Agricultura e trago os detalhes dessa conversa na íntegra para vocês aqui. A medida emergencial eu antecipei mais cedo no G1 e também na programação da Globo News. O Ministério da Agricultura iniciou a elaboração de um edital para comprar 1 milhão de toneladas de arroz. Daniela, isso é para dizer que vai faltar arroz? Não. É principalmente para evitar que haja especulação de preços. Eu conversei com o ministro Carlos Fávaro e ele tinha acabado de terminar a reunião com o pessoal da Federação do Agro do Sul, a Farsul, e também com 123 sindicatos rurais, exatamente para explicar que vocês estão dizendo que tem o estoque, eu acredito, 70% da colheita já dava para segurar. Qual é o consumo de arroz no Brasil, por exemplo, 10 milhões de toneladas por ano?
É bastante coisa, né? Então, tudo bem. Mas o especulador, o cara que opera no mercado, ele vai querer dizer que tem risco de faltar, principalmente por conta do isolamento do Rio Grande do Sul. Então, eu vou abrir essa licitação via Conab, vou fazer essa compra emergencial via Conab de 1 tonelada, porque se vier especulação no preço, eu falo, não, eu tenho estocado, inclusive. O ministro disse basicamente que são 3 medidas emergenciais, que ele está fechando o desenho junto com o setor do agro no Sul. Primeiro, vai haver uma operação de deslocamento de animais para que eles possam ser abatidos fora do estado, porque as condições sanitárias estão precaríssimas, como você pode imaginar. Então, o gado que se salvou, que subiu, que eles conseguiram colocar lá em cima, será tirado do Rio Grande do Sul, assim que o trabalho de atendimento às pessoas, prioridade 0, der uma trégua. Segunda... Tá aí, então tem esse objetivo aí importante, né? Exato, exato. Daí ela vai falar também sobre a questão do controle de transações que foram paralisados por causa dos supercomputadores, etc. A ideia importante aí é a gente pensar que sim, estão sendo tomadas medidas por parte do governo federal para evitar que essa tragédia acabe virando uma hiperinflação no preço dos alimentos aqui do país, né? E eu acho que é bom a gente lembrar aqui, né, que essa mesma Conab, que agora vai adquirir 1 milhão de toneladas de arroz para evitar a especulação, porque é incrível a gente pensar nisso, né, que a gente vive num sistema onde o alimento não é alimento, é mercadoria, então pode, por pura especulação, mesmo se não faltar alimentos, os preços começarem a subir. Mas lembrar que essa Conab aí teve os estoques dela dizimados por 6 anos, né? Durante os governos Temer começou e depois no governo Bolsonaro. Então, que bom que a gente tem um governo que volta a pensar que, olha, talvez não seja uma boa ideia deixar os preços dos alimentos simplesmente na mão do mercado. É importante isso porque, para esclarecer para as pessoas, né? Não vai faltar arroz, né? Acho Exato. que senão as pessoas ficam loucas, vão para o mercado, estocam arroz e acabam com o arroz nos mercados. Calma, gente, não vai acabar o arroz, né? Essa compra ela tem um objetivo para proteger os preços internos, né? Proteger com que a gente não tenha que pagar lá 50, 60 reais o quilo, o pacote de 5 quilos de arroz, por conta de uma autorregulação do mercado, Sofia. Exato, a mão invisível do mercado que na hora da tragédia vai passar a mão na sua carteira. A gente viu, inclusive, muita gente reclamando... Nada mais adicionar. A gente viu muita gente reclamando durante a tragédia, vídeos de pessoas reclamando lá sobre postos de gasolina que estavam aumentando o preço porque a gasolina estava acabando, de pessoas reclamando que a água, o pessoal estava vendendo 15 reais uma garrafinha de água. É esse tipo de coisa que um trabalho assim, você consegue proteger. Você fala, oh, não vai aumentar. Né? Exatamente. E é nessas horas que a gente vê como essa ideia ANCAP aí de, não, o Estado não tem que se meter, deixa tudo na mão do mercado. Olha, amigo, nessas horas quem vai te salvar é o Estado. Até agora não temos informações de alimentos, bebidas ou combustíveis que vão acabar por lá. O abastecimento continua. Então, é importante que as pessoas saibam disso para não ficarem desesperadas, né? Claro, a gente tem um problema de água potável lá, evitar, né? Aquela coisa de... evitar aquela questão da corrida, né, aos supermercados, às lojas, que a própria ideia de que poderia haver escassez acaba criando escassez por causa das pessoas estocando. Não quer dizer que não existam problemas sérios no estado nesse momento, muito pelo contrário, né? A questão da água potável, como você colocou, muitos lugares sem energia, houve alguns lugares sem internet, apesar de que isso virou fake news também, dizendo que o estado inteiro estava sem internet, só a Starlink estava dando um sinal que não é verdade, mas isso não significa que não tenham regiões com problemas de acesso. E a gente tem também aí
vários computadores que lidam com a questão, né, responsáveis pela gestão de sistemas do Estado, como o sistema da Secretaria da Fazenda, foram afetados a ponto de que, aí a gente chega naquela história da nota fiscal, a ponto de que o Estado não consegue mais emitir notas fiscais porque os computadores da Secretaria da Fazenda foram destruídos. Mas nessa hora, sabe o que você faz? Você vende e deixa as coisas entrarem sem nota fiscal, e você não vai deixar as pessoas passarem necessidade por causa disso. É isso aí, Sofia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. E para você que ficou até aqui com a gente, um abraço para você, manda um comentário, deixa um like, se inscreve no canal que você ajuda a gente a fazer o nosso trabalho. Um grande abraço, até a próxima.